Boa noite, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos à nossa primeira live das 7 de aquecimento para o nosso encontro, nosso quarto encontro, NEP Brasil, com o tema A Luz do Mundo. Boa noite, João, seja bem-vindo também. Muito boa noite a todos e a todas que nos acompanham. Muita alegria a gente estar aqui, né, para fazer essa abertura das lives em preparação para o nosso encontro em setembro. Muito bom. Exatamente, gente. E aí, aqui, ó, bem-vinda Inês, Isabel Rubatino, Hélia, de João Pessoa, Marcinha, muito obrigada pela presença, gente. Nós estamos muito felizes de estar aqui, né? Eu vou fazer a audiodescrição da gente, a gente faz a prece e aí a gente conversa mais um pouquinho sobre o nosso evento, ok? Nós estamos em 2 quadros. À sua esquerda, eu, Cris Mascarenhas, sou uma mulher de pele clara, cabelos louros, um pouquinho abaixo dos ombros. Estou vestindo a blusa do NEP Brasil, do encontro do ano passado, e atrás de mim tem uma parede lilás com quadro e um armário branco. À sua direita, João Alves é um homem moreno claro. João usa bigode, barba e um óculos discreto sem armação. E cabelo curto, escuro, de lado. Também está, é a nossa farda do QG, gente. Também está igual a mim, com a blusa do NEP Brasil, do nosso terceiro encontro, que aconteceu em 2024. E o cenário de João é uma sala de estar em tom de rosa, com quadros e janelas. Nosso plano de fundo já é o início aí da nossa arte para o quarto encontro à Luz do Mundo, que vai acontecer 19 e 20 de setembro. Então, à esquerda, nós temos um Jesus representativo, de perfil, sereno, olhos fechados, com algumas folhagens em tons de verde e de roxinho, que é o tom do NEP, né? E um sol por trás. E aqui, do lado direito, a gente tem o tema central do nosso encontro de setembro, que é a luz do mundo, certo? E são em tons pastéis. Bom, posto isso, vamos fazer a nossa prece, né, João? Vamos lá. Então, nessa vibração que nos envolve, mentalizemos ainda mais a imagem do Cristo, sintonizemos o pensamento à espiritualidade amiga, rogando a Deus que nos envie seus mensageiros e possamos receber as intuições que vêm do alto para iniciar esse trabalho preparatório de criar já essa ambiência mental na psicosfera, vibrando pelo encontro e, com certeza, pavimentando os melhores caminhos para os nossos corações se confraternizarem no mês de setembro. Que Jesus nos inspire sempre e possamos aqui fazer mais esse trabalho com muita alegria, descontração e num clima de verdadeira amizade, que é o tópico principal do NEP Brasil. Que Deus, o Pai Celestial, nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Assim seja, obrigada, João. Inclusive, nós estávamos nos bastidores, né? Se reunindo para o encontro, a gente está fazendo, construindo tudo com muito carinho. E uma das coisas que até o João pontuou foi isso, né? Que não sejam só palestras, porque isso a gente encontra fácil na internet, mas vai ser um momento da gente ter vivências, encontros, momentos juntos de amizade. Então, nós aguardamos todos vocês. Temos pessoas muito especiais com a gente. Vou dizer em ordem alfabética. Irmã Aila Pinheiro, Álvaro Moderrai, Arthur Valadares, Elza Missano, Jane Freire, Jorge Elahá, Saulo César e Vitor Hugo. Então, esses estarão conosco aí para abrilhantar o nosso encontro. E a nossa primeira live, todas elas vão ser com temas em torno da luz, mas será um livro por live. Então, hoje nós vamos usar o livro A Caminho da Luz e vamos conversar um pouquinho aqui sobre o capítulo 12, A Vinda de Jesus. E João, que é muito curioso, ele traz uns detalhes aí para a gente sobre como o livro foi construído, né? Os padrões que Emmanuel gosta de usar e o próprio capítulo, né, João? Fala aí para a gente. Assim, a gente escolheu 7 livros, né, que tenham nos seus títulos a palavra luz, todos eles têm a palavra luz, e eu estava revendo aqui essa série dos 7 livros, se eu não estiver enganado, creio que
creio que não estou nesse ponto, é o livro assim de primeira publicação, né? O livro mais antigo, um livro da década de 30, acho que foi escrito em 39, salvo engano. Então, em relação aos outros, é o primeiro. E ele que vai abrir assim, as portas para a gente poder iniciar essa live. E o livro é interessante porque Emmanuel coloca 25 capítulos, e o capítulo que a gente escolheu, que é a vinda de Jesus, está no meio, né? Mais ou menos no meio ali, que é o capítulo 12. Então, 13 seria o exato do meio, mas está ali no meio, 12. É um número também muito simbólico para o povo judeu. As 12 tribos, os 12 apóstolos, enfim. Então, Emmanuel, ele é muito cuidadoso em relação a tudo, né? E o planejamento dele de escrever as obras através de Chico seguiu assim, um caminho muito rigoroso. E a gente vê esses padrões. Então, são 25 capítulos, esse está no meio, e Jesus é aquele que dividiu a história antes e depois dele. Então, não é à toa que Emmanuel colocou aqui no 12, ele pensou nisso, é caso pensado. E cada um dos capítulos tem 7 itens. E 7 também é um número que aparece no padrão bíblico, que aparece na natureza, e Emmanuel replica isso aqui para mostrar que ele está alinhado a toda essa significação matemática, né, que o próprio Criador estabeleceu no universo, e a sua obra é muito bem feita, com esmero, com capricho, pensando assim em cada detalhe. Não é uma obra feita às pressas, né? Cada obra de Emmanuel é muito bem feita, e esses detalhes parecem algo de uma especulação inútil de nossa parte, mas não é, porque mostram o esmero que ele tem. Se Deus tem esmero em fazer a criação com padrões matemáticos, o nosso corpo, o universo, tudo, por que nós também não teremos que fazer o mesmo espelhando o Criador? Então, Emmanuel faz isso. Né? Como um bom discípulo do Mestre, ele faz isso. E ele padroniza as suas obras mediúnicas dessa forma. Tá? Então, o capítulo está no meio, porque a caminho da luz, né, desde que o mundo começou a ter a sua estruturação pelo próprio Cristo, na metade dessa história vem o próprio governador para trazer a grande lição do amor. Né? Amar a Deus e amar ao próximo, que aí é o máximo que a gente vai ter de revelação espiritual. Então, são curiosidades, Cris, para a gente poder começar o nosso bate-papo. Para esquentar. Esse eu sou de Jesus, gente, quando ele disse 7, né? Tem 7 registros de eu sou o pão da vida, eu sou a videira verdadeira, e tem eu sou a luz do mundo. Né? E no livro Deus antes e depois de Jesus, que é de nosso querido Wesley Caldeira, ele vai tratar esse eu sou, e ele vai dizer algo muito interessante, que coincide muito com o que a gente quer trazer para o evento. A gente quer trazer reflexões e que as pessoas possam sair com aquelas tarefinhas, né? A partir dessa investigação mais interna de si mesmo. E aí ele diz que esse eu sou de Jesus pode parecer algo, lógico que não é do Cristo isso, mas algo como arrogante, alguma coisa, ou pretensiosa, mas na realidade é o autoconhecimento de Jesus. Quando ele diz eu sou, que também é uma identificação com Deus, desde o primeiro testamento, a gente sabe, né, João? Mas quando ele diz eu sou, é porque ele conhece as competências dele. Ele sabe exatamente quem ele é, e para a gente isso é muito importante, porque isso fala também de que a gente fazendo esse autoconhecimento, o próximo passo é o quê? É a autoaceitação. A autoaceitação vai nos ajudar em algo muito legal que Jesus já pratica, obviamente, que é uma bondade com si mesmo. Porque não é simplesmente aceitar e, ok, tá tudo bem, eu sou assim mesmo. Não. Essa autoaceitação é para a gente justamente entender em que lugar desse caminho a gente está, para a gente poder seguir, avançar. Né? Então, é uma bondade conosco e com o outro, porque aí a gente começa a ser bondoso com o outro também, porque a gente entende que esse caminhar realmente é algo que vai nos requerer, né, muita dedicação, muito empenho, muita redenção, né, muito sacrifício. Ô, João, e ele começa, né, desses 7 itens, o primeiro item, ele começa pelo começo, ele traz a manjedoura. Qual o simbolismo que ele quis trazer, né, com essa manjedoura no primeiro item? É interessante porque, assim, Emmanuel ele vai nos trazer o significado profundo que tem esse símbolo da manjedoura, né? Porque nada da vida do Cristo foi casual. Tudo que Jesus viveu aqui, desde o seu nascimento, foi pensado para dar lições para a humanidade
de todos os tempos, né? Ele é o grande Messias divino, como dizem os espíritos a Kardec, o Messias divino, e João escreve no prólogo, né? Ele estava com Deus e ele era Deus, era divino já, então ele é um ser divino que a gente não tem condições ainda de entender a grandeza do Cristo. Kardec fala que, por hipótese, né, lá na Gênesis, por hipótese, vamos tratar como um espírito superior. Ele seria muito mais do que um profeta, seria um Messias divino. E essa expressão Messias divino, eu fui pesquisar, ela é recorrente na codificação, e era assim que os espíritos tratavam Jesus lá com Kardec, um Messias divino, um ser divino, que a gente não tem condições ainda de aquilatar a dimensão dele. Então ele dá o primeiro grande exemplo quando ele nasce naquela situação ali próxima à natureza, aos animais, e numa manjedoura, né? Numa manjedoura, sendo o pão vivo que vem para nos alimentar, porque é um local de alimentação, e a proximidade, a horizontalidade com os seres da natureza. Então ele desce da sua grande verticalidade, vem lá do plano mais alto que a gente possa conceber, verticalmente ele desce. Quando chega aqui, ele se horizontaliza, né? Fica na nossa condição aqui humana, como o filho do homem. Então é o filho de Deus divino que vem na vertical e se humaniza como filho do homem, e ele é essa grande síntese, né, da cruz. É o vertical que encontra o horizontal e nos dá o modelo do ser humano integral, como diz Joana de Ângeles, né? Isso é muito importante. Jesus é o modelo do ser humano integral, do humano integral que se divinizou ao mesmo tempo que convive aqui na condição humana. Então a manjedoura representa a primeira grande lição do Cristo. Primeira grande lição, que é a humildade. Nada a gente faz sem humildade. E a humildade é também o primeiro patamar das 9 bem-aventuranças, que ele vai dizer no Sermão do Monte. Então, se eu quiser fazer o processo de ascensão espiritual, divinizar a mim mesmo, né? Vós sois Deus. Se eu quiser me divinizar nesse processo, adquirindo as virtudes, a primeira, sem a qual nenhuma outra é conseguida, é a humildade. Eu reconhecer o meu limite, ser humo, ser da terra, ser humano, reconhecendo as minhas virtudes e os meus defeitos, e trabalhar para conquistar as próximas. Então, quando Jesus vem na manjedoura, e não vem no palácio, né, e não vem na corte romana, e não vem na corte de Herodes, ele escolhe vir numa manjedoura, filho de um simples carpinteiro e de uma mulher totalmente devota a Deus, também muito simples, ele dá uma grande lição. Olha, eu sou o construtor do planeta, o único ser divino que veio aqui, e eu vim de forma simples, né, para dar a grande lição já no seu nascimento. Então essa é a ideia que a gente tem, né, a ideia fundamental da manjedoura, a simplicidade do Cristo, com toda a sua humildade. E para além disso, né, Emmanuel vai trazer que, mesmo assim, o Messias divino, como o Joãozinho trouxe aqui, não dispensa a contribuição de outros seres, como a família. Lucas vai trazer, o evangelista, a família de Jesus, Isabel, né, Maria. Ele fala de Maria como uma mulher sublimada, né? E isso é um recado para a gente, porque a implantação do reino de Deus na Terra, como tem na questão 132, conta com a nossa ação também, né? E é muito bonito, logo no início, ele cita Simeão também, e eu achei interessante porque o evangelista Lucas vai dizer assim, que Simeão, né, aquele profeta, junto com Ana, a profetisa, que esperava só ver Jesus para Deus dispensar o servo, né? E eu tenho um detalhe muito interessante, a gente do NEP gosta das palavras, né? Porque ele diz assim, que Simeão vai reconhecer Jesus. E aí a gente fica pensando, a gente vê fora o que a gente tem dentro da gente. Então, para eu reconhecer um Cristo, né, de Deus, é porque dentro de mim, e ele era realmente um homem justo, né? Ele era observante da Torá, das leis de Deus. Então, a gente precisa desse esforço para a gente poder, assim como Simeão, reconhecer Jesus. Porque se a gente fica só na horizontalidade, no materialismo, a gente vai vibrar naquela frequência e a gente não consegue alcançar outras, né, outras fontes de luz, digamos assim, dimensões que sejam além da que a gente está aqui na Terra. Né? Então, acho que Simeão traz um recado muito grande. E ele também vai citar, assim, que é a luz para os gentios e a glória
do povo de Israel, né? Então, ele assevera isso logo no início, e a gente precisa lembrar também que Jesus, ele não disse assim, né? Ah, eu trouxe a luz, eu vou lhe mostrar a luz. Não. Quando ele diz, eu sou a luz, isso é uma mensagem muito forte, né? Ô, João, e aquela conexão com os essênios, né? Que muitos exegetas até acham que Jesus aprendeu com os essênios. Tem alguma contradição nisso? Como é que é? Eu vou citar o que Emmanuel diz aqui, mas também os 2 anos que eu passei na universidade, né, pesquisando esse assunto, no mestrado com o professor Severino Celestino, foi meu orientador, pesquisei os manuscritos do Mar Morto, então tem alguma propriedade para falar do assunto, foram 2 anos pesquisando isso na universidade, uma pesquisa de mestrado, e nenhum local dos manuscritos aparece o nome de Jesus. Nem João Batista aparece. Então, assim, nem João Batista aparece. Né? Então, academicamente falando, não há registro nenhum na comunidade de Qumran, ou nos manuscritos que sobraram, pelo menos, de que Jesus tinha se filiado à escola essênia. Né? Embora algumas pessoas falem isso, alguns espíritos falem isso, como Emmanuel vai dizer aqui, mas não há registro acadêmico nenhum sobre o assunto, histórico nenhum, e Emmanuel atesta que Jesus não necessitou da contribuição deles, né? Por mais que fossem escolas avançadas, de fato, daqueles grupos ali judaicos, os 4 grupos, né? Fariseus, saduceus, zelotes e Eram essênios. mais evoluídos, né? Era Eles um, eram era um mais... grupo mais evoluído. O João tem uma conversa com Jesus sobre eles no livro Boa Nova, sobre a oração. Ele fala, Jesus, por que os essênios, né, falam da oração, eles se recolheram? Jesus fala, os essênios levaram muito longe a questão do recolhimento, mas acertaram em não revelar certas coisas para as pessoas. Jesus faz um comentário, então ele conhecia, né? Miramês fala em Maria de Nazaré que Jesus andava junto com Maria pelas comunidades. Há um livro muito bonito também, que eu acho mais bonito, A Grande Espera, do espírito Eurípides Bassanufo, escreveu por médios da região do Sacramento, a Corina Novelino, e assim, são pessoas de muita confiança nossa, que Jesus, de adolescente, frequentava os agrupamentos essênios, mas já como um pequeno mestre. Pequeno, entre aspas, assim, era um adolescente, e dava lições, porque eles eram muito rigorosos em algumas situações, tinham uma disciplina muito rígida, e ele dizia, ó, vocês acertaram aqui, mas erraram aqui. Então ele andava pelas comunidades, os essênios já esperavam o Messias, reconheceram nele o Messias, essa é a ideia que vem pela linha mediúnica, né? Amélia Rodrigues também fala disso no livro Mensagem do Amor Imortal. Ele vai até a comunidade antes de se encontrar com João, isso é bonito. Antes do batismo, Jesus vai até Qumran, a região do Mar Morto, se apresenta aos essênios, eles recebem Jesus, e a partir dali ele se apresenta a João Batista e começa a missão dele. É um detalhe interessante que a Amélia Rodrigues traz, de Jesus indo já adulto à comunidade se revelar como Messias. Então, foi o grupo que veio para preparar a vinda. Era o grupo assim mais espiritualizado. Mas por mais que fosse o mais espiritualizado e tivesse conhecimentos assim profundos sobre imortalidade, reencarnação e outros assuntos, Jesus, desde a sua adolescência, desde quando despertou, já era o divino Messias. Já era o divino Messias. Então ele não Isso está na necessitou se própria filiar. escritura, né, João? Está nas Isso, Lucas próprias escreve. escrituras. Exato. Jesus ali no templo ensinando, quando ele diz, antes, né, de Abraão, que Abraão fosse, eu era, né? Tem, exato, inclusive, exato, as profecias do Primeiro Testamento, da vinda dele também, né? Então não faz sentido, né? Então, a ideia de ele ser um aprendiz filiado à escola essênia não faz sentido, ele não precisava disso, né? Ele já tinha todo o arcabouço dele vivo na sua mente, toda a experiência espiritual, já era um ser, digamos assim, que a gente fala na tradição oriental, era iluminado desde jovem, né? Não é como Siddhartha, que só se iluminou lá para os 30 anos, não. Ele desde cedo já tinha um despertar, já sabia quem ele era. Ele já sabia quem ele era. Ele fala para Maria, quando ela fica lá preocupada, cadê o menino que se perdeu? Eu estava na casa do meu pai, ele já sabia quem ele era com 12 anos. Com 12 anos. Então, assim, conviveu com os essênios? Conviveu, porque eles existiam. Ele andava lá, fazia as pregações, porque era um grupo mais aberto. Mas não precisou ser aluno de ninguém, né? Nem se filiar à escola essênia, conforme Emmanuel diz aqui, e os manuscritos do Mar Morto, pelo menos, atestam que ele não aparece lá. E uma coisa interessante disso é porque um Cristo não é como nós. A gente reencarna, o Cristo já não reencarna, encarna, e ele não tem o véu do esquecimento, porque ele não tem do que se constranger, ele não tem do que se envergonhar, né? Ele não tem, assim. Então, ele vem com essa consciência. Então, ele já, criancinha, né? A gente tem também outros relatos dele acolhendo ladrões dentro de casa, que ele ficava no caminho, né? Que Maria sempre tinha essas surpresas, né? Que ele trazia para casa todo mundo que encontrava,
mas ela também acolhia essas pessoas, né? Então, realmente é uma teoria que ela não é muito fácil, né? Ela não se sustenta realmente, né? Mas o Emmanuel, eu acho que ele traz um auge assim nesse capítulo, quando ele fala da grande lição de Jesus, né? Porque ele sai da manjedoura, da humildade, e ele vai para esse mundo que ele diz que é como um rebanho desgarrado, né? Nós, e ele vai falar dessa questão da redenção, que seria a cruz, né? Da manjedoura à cruz, né, João? Queres comentar alguma coisa dessa partezinha do livro? São os dois grandes símbolos da vida do Cristo, né? A manjedoura, no início da missão, que a gente falou bem que é a humildade, e a cruz, o sacrifício. Então, assim, é um processo que a gente está vivendo de purificação que exige um sacrifício, né? E nesse trecho que você cita da grande lição, Emmanuel vai mostrar que Jesus sai daquele ambiente mais fechado, né? Que muitos cultos do Oriente preconizavam, e havia aquele grupo secreto de iniciação, ordens religiosas, né? Que só os iniciados podiam ter acesso, fonte de vaidades, porque se achavam superior. Jesus sai disso. Ele não é um mestre que ensina só para um círculo seleto de discípulos, ele sai disso, vai para o meio do povo, para onde a pessoa estava realmente sofrida, dá a si mesmo para as pessoas, né? Ele se dava a si mesmo para as pessoas. Não era alguém que estava como um príncipe, um filósofo culto, numa cátedra, né, com conforto, pregando, vocês ficam até aqui, eu não quero sentir o cheiro de vocês, eu não quero sentir a vibração de vocês, eu não quero... Vocês ficam aí, eu vou dar a minha lição daqui. Ele não fazia isso, né? Então ele vai para o meio do povo, e essa é a grande lição, assim, ele se deixava derramar para quem mais precisava. Emmanuel cita aqui, né? Dispensava na Grécia, que tinha os areópagos, né, os fóruns em Roma, os templos. Então ele ia para a praça, ia para a natureza, e ele se derramava literalmente em amor para todo mundo. Essa é a grande lição dele. Até porque ele sabia qual era o meio, né, natural, que aquilo ali tudo seria depurado, né? Aquele sofrimento. No próximo item, começa de uma maneira muito bonita, que Emmanuel diz assim: a dor completará as obras generosas da verdade cristã, porque os homens repeliram o amor em suas cogitações de progresso. Aí ele vai continuar dizendo o quê? Que ele diz que nos horizontes da Terra, né, que a Terra está cheia, ele usa até a expressão indústria. É interessante porque o livro é de mais ou menos 30, né? Cheia de indústrias de morte e destruição. Texto muito atual, né, gente? Ainda contemporâneo. Mas o que é que ele traz também? Ele vai trazer que, da mesma forma, registram-se nos espaços novas atividades de trabalho, porque a direção da terra está nas mãos misericordiosas e augustas do Cordeiro, né? Então, isso traz, depois da dor, aí ele traz justamente esse consolo para a gente, né? Porque a história vai se repetindo, né, João? Vai se repetindo, o texto continua atual para a gente, mas a gente, não é que a gente, porque assim, ele vai dizer no início que nessa época já estava no início da maturidade da humanidade, ou seja, a gente já estava em condições de aprender a lição, mas até hoje, a gente sabe a lição, mas a gente não se abaixa, né? A gente fica naquela arrogância, naquela rebeldia, a gente não, né, se entrega a essa lição, as leis de Deus, simplesmente, a gente não aceita, né? Não saiu do cérebro para o coração. Vamos lá, né? Não saiu do cérebro para o coração. Então, assim, a gente tem 2000 anos de cristianismo. Você falou bem que ele aponta que a gente estava na maioridade quando ele vem, né? A missão de Sócrates na Grécia já estava apontando ali a maioridade. Vocês já estão chegando à idade de razão madura. Toda a filosofia grega trouxe a preparação, e o livro A Caminho da Luz mostra isso, né? Como Jesus preparou a própria vinda dele, enviando avatares, missionários, espíritos assim, missionários no campo da religião, da filosofia, da ciência, da arte, culminando ali naquele século de ouro de Pélix, 500 anos antes dele, a Grécia iluminadíssima em todas as áreas. E aí, assim, a razão ficou no auge. Romana, né? E aí Roma vem e estrutura a questão material aqui, né? A missão dos romanos era estruturar a materialidade, mas a Grécia dá aquele esplendor da razão no seu mais alto grau, a filosofia mais alta até hoje. Nenhuma outra corrente, nenhuma outra escola filosófica ultrapassou
o esplendor que Sócrates, Platão e Aristóteles alcançaram. Ali foi o máximo, né? O resto depois é tradução e nota de pé de página. Mas assim, estava no máximo da razão. Aí agora você vai entender as lições do evangelho. Entendeu? Entendi. Mas 2000 anos para entender e para tentar viver. Então a gente está no esforço aqui, quando ele fala do crepúsculo, né? Tá se apagando ali, tá anoitecendo. Uma civilização de 2000 anos de intelecto, de cristianismo aí espalhado pelo mundo inteiro. E a gente está nos finalmente de uma transição planetária para ver realmente, fazer ali a separação do joio e do trigo, do que caiu de inteligência para o coração. Porque se passamos 2000 anos, né, em escolas religiosas católicas, protestantes, agora no final da linha no espiritismo, e a gente não conseguiu transformar isso em vivência, em sentimento, a gente não passou no teste. É uma outra fase de maturação. Teve a fase grega-romana para vir o Cristo e agora 2000 anos para a gente tentar viver isso, né? Então, cada um de nós vai fazer aqui a sua contabilidade interna para ver se o coração realmente está conseguindo viver o que o Cristo deixou, né? E olha, a gente vê que Kardec traz, né, Sócrates, Aristóteles, né, no Evangelho. Ele traz isso, que é justamente para a gente rever essa lição, né? E nessa época, antes de Jesus, como você bem falou, que teve até a Pax, né, romana, né, aquela época que teve uma paz para que Jesus pudesse se aproximar e chegar também, ou tiveram precursores ali também para aquela época, né? E aí a gente vai lembrar que nesse período, realmente, o objetivo, a missão de Roma era de unir. E a gente observa isso porque quando Roma vai submetendo os povos, né, quando vai dominando, ela respeita a questão religiosa de cada povo. Ela não se envolve, né? Ali mesmo a gente vê a Torre Antônia, ela mantinha os soldados por conta da ordem, mas não se envolvia com as questões religiosas, com as crenças, né? Nem gostava, inclusive. E assim foi com todos os povos, não foi só com aquele povo, né? Que estava ali em Jerusalém. Exatamente, né? Emmanuel fala da missão deles e como o próprio Emmanuel deve ter sido um desses que choraram muito quando viram eles erraram na missão, porque Emmanuel tem uma ligação profunda com a tradição romana, né? Que a missão deles era justamente fazer uma espécie de Nações Unidas, assim, naquela época, isso, levando desde transporte, água, saneamento, eles levavam tudo, né? Tem uma engenharia muito avançada para pavimentar o mundo de então, literalmente pavimentar, e a notícia do Messias sair circulando. Paulo fez isso como pôde, na grande energia dele, assim, infatigável, né? Usou da cidadania romana e tinha passaporte livre, é exatamente isso, ele andava por todo canto porque tinha o passaporte romano. Exatamente. Eles eram generosos nesse ponto, né? Mas a missão, no ideal, não foi exatamente como eles queriam, e diz Emmanuel que eles choraram assim copiosamente porque viram muito investimento fracassar, com raríssimos imperadores que tiveram um pouquinho de luz, né? A grande parte deles se perdeu pelo poder. Mas, enfim, a lição está aqui, nós recebemos isso, e ecoa até hoje. Ele termina o capítulo falando do exemplo do Cristo, né? É o último item que Emmanuel aborda aqui. Isso. Falando do exemplo dele, a gente destaca, nesse ponto que Emmanuel vai trazer, quando ele diz que não vai se referir propriamente assim, a problemas que a gente vê na nossa política transitória, né? Porque Jesus não veio para nos governar de forma política, embora Judas e outros entendessem ele como Messias guerreiro, né? Havia aquela expectativa messiânica de um Messias sofredor, servo, que Emmanuel cita aqui, que é o que Isaías vai dizer, que vem se dar em sacrifício, mas um outro grupo de judeus, com aquela noção errônea de que o povo de Israel era superior e devia dominar, iria receber o Messias guerreiro que iria ocupar o trono de César, ia dominar o mundo inteiro. E isso não é a missão do Cristo, né? Jesus falou, não, Judas, você está errado. Você é bem intencionado, você queria que eu governasse, mas não é essa a minha missão, né? E Judas, depois que entende, tem todo o drama dele, o suicídio que a gente compreende. Então, Emmanuel não vai tocar aqui nesse aspecto de Jesus como um governador imiscuído nas políticas do mundo, né? Não é esse o interesse dele. A grande lição dele, que se dá pelo próprio exemplo, é infundir em nós, como ele fala, a fé nas almas. É resgatar no ser humano a conexão com o Criador, amar a Deus sobre todas as coisas. Essa é a nossa grande meta aqui, né? Reavivar a fé que foi amortecida, que foi esquecida, que foi descrida, a gente virou ateu durante muito tempo,
não queria saber mais de nada que era de espiritualidade. Aí vem Allan Kardec trazendo ciência com fé para poder a gente voltar a crer em Deus. Então é todo um processo. Então, assim, é construir a fé nas almas humanas, sabendo que o nosso trabalho hoje de sacrifício, de doação, de entrega, tem uma certeza final de recompensa pela própria luz espiritual que a gente desperta em nós, né? Então, não é uma questão de você ter só um sonho bonito, um idealismo. Não, é você ter a certeza de que você constrói o seu futuro pelo exercício do bem. Jesus deu essa certeza. A gente está construindo o nosso corpo glorioso aqui, que vai se levantar no mundo espiritual com luz ou não, de acordo com o nosso esforço, né? Então, o exemplo dele é o que vai nos tocar, né? Então, essa é a grande lição do Cristo para a humanidade. E, consequentemente, mudar esse rumo, né? Sair dessa condição desse mundo de expiação e prova para a regeneração. A ideia é essa. É nesse percurso a gente conseguir reverter, né? E é tanto que ele traz a expressão que a gente vai voltar para as catacumbas romanas. Ele fala isso, Emmanuel. O que é que ele quer dizer? Que a gente vai ter que retomar para aquele ponto que se perdeu, que foi o que Divaldo chamava de o endereço de Deus, que a gente, né, tinha perdido, voltar para isso, voltar para dentro, voltar para Deus, né, para o cristianismo ali, resgatar aquele cristianismo nascente para a gente poder continuar, né, essa jornada a caminho, né, dessa luz. Ele finaliza com uma mensagem, uma historinha do monge de Manilha que é muito legal, porque fala muito da gente, né? A gente, às vezes, quando está no desespero, quando está na dor, quando está no problema, a gente se pergunta por quê, né? Por que isso comigo? Por que eu estou sofrendo? E aí é bem interessante, porque o monge, ele é acusado de fazer uma rebelião, né? Pela cidade dele, para libertar a cidade dele, na Espanha, e ele é condenado à morte. E aí ele fica se perguntando, na hora lá, né, da execução, né, João? Ele fica se perguntando, mas por que eu não fiz nada? Né? Isso é injusto. Vou até ler o que ele diz assim, ó. Como, pois, será possível que eu morra assim, inocente? Onde está a justiça? Que fiz eu para merecer tão horrendo suplício? A gente se pergunta isso na hora da dor, né? Mas aí vem um companheiro e diz no ouvido dele, Jesus também era inocente. E aí, nessa hora, Emmanuel fala de um clarão de misteriosa beleza. Ele diz que aí as lágrimas dele secam, ele volta à serenidade, né, o semblante também macerado. E aí, quando o carrasco chega próximo dele, que a gente sabe que o carrasco pede perdão, né, à vítima, quando ele vai fazer a decapitação, seja lá o que for. Quando ele chega para pedir o perdão, né, antes de apertar lá o parafuso, ele vai dizer, meu filho, não só te perdoo, como ainda te peço, cumpras o teu dever. Então, essa mensagem é justamente dessa confiança que João falou, de que Jesus está conosco, né, de que esse é o único caminho da redenção para a gente ser feliz, né, e a gente tem que retomar de onde a gente parou, desse ponto que a gente parou, por rebeldia, às vezes por preguiça, né, às vezes porque esse espírito ousado, né, que a gente tem, meio irresponsável, mas a gente se submeter, né, parece uma palavra forte, mas é o Deus sábio, a gente se submeter à vontade, porque aí a gente lembra Jesus, né, para que ele veio? Ele veio para cumprir a vontade do Pai, né, João? Ele falou isso para Pedro, né? A minha comida é fazer a vontade de meu pai, né? Veja só, o que é comida aqui? O alimento dele. O alimento, gente, para nós aqui, nosso mundo terra-terra, a gente até brinca, né, Cris, nas reuniões que eu fico falando da hora de comer, é básico. É aquilo que a gente mais procura. A gente é tão ainda primitivo que quando a gente fala, o meu alimento, nossa, a coisa que ele pensa primeiro, antes de tudo, é fazer a vontade de Deus. É isso que ele está dizendo. O que vocês pensam logo no almoço, no cardápio, vocês pensam nisso, que a gente é materialista, é sensualista, é apegado. Ele, primeira preocupação dele é qual é a vontade do meu pai. O que é que a lei determina? Que a lei é eterna como o próprio Deus, né? Kardec perguntou. A lei divina é eterna como o próprio Deus. Deus e a lei se confundem.
é eterna como o próprio Deus. Então, assim, cumprir a lei da natureza, que é a lei de amor, deveria ser para nós, já que ele é o exemplo vivo, a nossa primeira preocupação. Eu estou cumprindo a lei ou eu estou vivendo como um fora da lei, pensando só em mim? Essa é a grande questão que Jesus nos aponta. O que é que predomina nas nossas escolhas? Né? A gente fala assim, não, mas eu quero agora isso. Mas veja, se nós somos seres divinos, criados à imagem e semelhança de Deus, também é de nós, da nossa competência, viver a lei. A gente vive uma guerra interna. Porque assim, quando a gente fala, não, fazer a vontade de Deus, parece que eu estou fazendo uma super violência em mim mesmo, vivendo uma espécie de configuração humana aqui que não é nada da minha natureza, mas é. Só que ela está adormecida. A nossa natureza divina é nossa natureza, mas está adormecida. O processo inteiro é de despertar. Né? Foi até o tema do ano passado do pessoal do Sul-Sudeste. Isso já está aqui, não é fazer algo que eu estou agora virando um fantoche, virando um personagem. Não, não. Já está em cada um de nós a vontade divina. Só que ela está adormecida. Como a gente vive acordado do ponto de vista material durante milênios e milênios, o que vai predominar muitas vezes, vai querer ter a frente do processo, é a natureza animalizada. Porque ela tem muito tempo de vivência. Mas é da nossa natureza também essencial o homem novo, como vai dizer Paulo de Tarso, ou esse self, como diz Joana de Ângeles, né? Já está aqui o reino de Deus. Eu tenho que deixar ele vir à tona e ele me dominar até que um dia seja só ele. Só ele, é a nossa grande meta, né? Um dia ser só essa natureza divina me dominando. Vós sois deuses, né? É a proposta do Cristo. Perfeito, Joãozinho. A gente vai finalizando aqui, né, gente? Agradecendo todo mundo, a pessoa foi chegando, vibrando com a gente, né? Sustentando a live. Vamos ver quem vai ser a segunda live, João. Sempre no último domingo do mês, gente. Olha, vai ter o livro Vinha de Luz, no dia 29 de março, e o tema vai ser A Luz Segue Sempre. É o capítulo 9. E quem vai estar aqui com vocês é Murilo Machado e Reginaldo Ferrante, né, para estudar um pouquinho aqui, essa meia hora, 30, 40 minutos, para a gente fazer essas reflexões em torno da luz, né, porque quando a gente chegar lá no encontro, a gente vai ter muito o que perguntar, o que contribuir, vai ser bem participativo. Então é isso. João, quer deixar uma última mensagem, uma consideração final? Eu gosto de curiosidades. Você falando agora que ia ser Murilo e o companheiro do Sul, nós dois somos do Nordeste, gente. Tá? Eu sou da Paraíba, Cris é de Pernambuco, e geograficamente a luz nasce primeiro aqui no Nordeste. Então foi interessante a gente abrir isso. Né? Eu gosto dessas curiosidades, assim, sabe? E a gente não pensou nisso, mas o NEP Brasil é feito de pessoas do Brasil inteiro, isso é que é bonito no nosso grupo, né? E nós dois aqui somos da pontinha aqui do Nordeste, o local que o Brasil foi descoberto. Enfim, vocês sabem da história, né? Então não é por acaso que a gente está começando também essas lives, porque a luz entra por aqui. Né? Ela veio primeiro, geograficamente por aqui, pelas nossas costas, as belas costas aqui do Nordeste. E nada por acaso. Nada por acaso. Né? É isso, gente. Então, olha, obrigada demais, Joãozinho, pela companhia, pela parceria aqui, por a gente ter dividido, né, o estudo. Xaxá, e eu sou de Natal. Lá chega primeiro. Há controvérsias, mas aí... A confusão. Bom, então, gente, dia 29, né, acompanhe as redes da gente, @NEP Brasil, pelo Instagram, Facebook, né, tem informação aqui no banner passando também. Já, daqui a uma semana, 2, a gente vai estar aí informando para vocês, abrindo o site, né, para inscrição. Então, save the date, né, para a gente estar junto, ok? Obrigada, Marcinha também, Conceição, obrigada a todo mundo, gente. Fiquem com Deus, uma ótima semana. E, João, muito obrigada, viu, meu querido? Até a próxima. Gratidão, gente. Tchau. 1 milhão
milhão de amigos. É o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.